Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula que o Senhor nos concede. E hoje vamos estar estudando a lição de número 9. E ela vai falar, diga não à mentira. Polêmico, né? Mas é esse assunto que vamos tratar na sala de aula com os nossos alunos. E ela destaca aqui no espaço do professor que a gente vai trazer para os nossos alunos que a mentira ela pode trazer consequências e ela traz consequências ruins para a nossa vida. E nessa fase da pré-adolescência, eles estão conhecendo novas pessoas e às vezes para se safar ou por medo de ser castigado, né, em falar a verdade por algo que aconteceu ou que se fez, ele mente. Mas essa mentira traz consequências e consequências ruins. E ele fala nesse espaço, o professor também, que na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que mentiram e as consequências foram ruins. O final deles foi muito triste porque não temeram a Deus. E aí o perigo da mentira, né? Quando a gente não teme a Deus, a gente fica fácil. É fácil a gente errar, é fácil a gente pecar. Então a gente vai trazer para os nossos alunos e falar de que a mentira, ela traz consequências ruins. A leitura está lá em Provérbios, capítulo 6, os versículos 16 e 17, e Provérbios, capítulo 12, os versículos 19 e 22. Eu vou ler com vocês Provérbios, capítulo 6, o 16 e o 17, que diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos e a língua mentirosa, e as mãos que derramam sangue inocente. Então, são coisas abomináveis aos olhos do Senhor, né? E a mentira está aqui. É algo abominável. E aí, você traga para os seus alunos, né? E reflita com eles sobre isso, como é gravíssimo a gente mentir. E a Bíblia diz, vai falar, não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Colossenses 3 e o 9, né? O que era antigo passou, né? Não volta mais. Então a gente não pode trazer as práticas ruins para a nossa vida cristã. Quando a gente decide viver para Cristo, obedecer a sua palavra, a gente tem que passar a cumprir seus mandamentos e não errar, né? A gente tem falhas, né? A gente não é perfeito, mas a gente tenta melhorar todos os dias, porque quem é santo se santifique-se mais. Então, é isso que a gente vai trazer para os nossos alunos. Os objetivos da lição são destacar que mentir é um pecado grave, explicar que a mentira gera consequências significativas e ressaltar a importância de sempre escolher a verdade. Na nossa lição também tem os saberes escolares, que é bem interessante, né, que você, professor, leia também e reflita, porque ao final da aula os seus alunos precisam saber desses tópicos que foram estudados. E aí o primeiro tópico da nossa lição diz assim: mentira é pecado. No Conhecendo Mais de Deus, ele traz também uma pergunta para que a gente possa fazer com os nossos alunos. Pré-adolescente, como você age quando está diante de uma situação que falar a verdade parece ser a pior opção? Né, eu acredito que você pode, né, ter um momento de interação com eles, de perguntar, vocês já passaram por alguma situação, né, às vezes com os pais, de perguntar, você fez isso? E ao invés de falar a verdade, ele vai mentir achando que é a melhor opção, mas pode trazer sérios problemas, né? E a Bíblia aconselha e ensina que não se deve mentir. Essa não é uma conduta de cristão. E no nosso primeiro tópico, mentira é pecado, né? Mentir significa faltar com a verdade. Afirma ser verdadeiro algo que é falso. A mentira tem como finalidade enganar ou falsificar um fato ou alguma coisa. Deus reprova a mentira, pois ele tem como pai da mentira o diabo, né? Não quer conversa com ele. Então, é reprovada a mentira diante de Deus. Deus reprova a mentira, que é o ponto A do nosso primeiro tópico. Deus não aceita a mentira, pois nele não há engano. Prova disso é o 9º mandamento, classificá-lo como um pecado grave. A mentira teve origem no Éden, quando a serpente enganou Eva, levando a desobedecer ao próprio Deus.
Né? Esse foi o primeiro erro, a primeira mentira, né? A serpente foi lá, enganou Eva, né? E você pode mais uma vez refletir com os seus alunos sobre esse erro, né? De que o pecado, ele vem manso, ele vem com uma proposta de que parece ser bom naquele momento, mas vai trazer consequências que você pode sofrer, né? Por toda a vida. Então alerte o seu pré-adolescente, né? De que ele deve ser verdadeiro e não se deixar ser enganado. O ponto B vai falar: a mentira tem como pai o diabo. Conforme registrado na Bíblia, a primeira pessoa, né, e você pode até, quem foi que vocês acham na Bíblia que foi o primeiro a mentir, a primeira pessoa a mentir, né? Pode ser que eles lembrem que foi Caim, e a lição traz pra gente, né, que a primeira pessoa a ter mentido na Bíblia foi Caim, quando Deus questionou acerca do seu irmão. Ele matou o seu irmão e disse não saber onde está o seu irmão. E aí, uma mentira, né? E a consequência dessa mentira, ela causa dores que às vezes você pode levar para a vida toda. Sim, pode ter o arrependimento e Deus nos perdoa, né? Quando Ele vê o quebrantamento do nosso coração, mas as consequências, elas ficam. Mas há outro personagem da história também que é classificado como o pai da mentira, o diabo. Ele nunca esteve ao lado da verdade, e a mentira faz parte da sua natureza. Quando as pessoas mentem, elas estão obedecendo ao diabo. Veja como é sério, né? Deus abomina o pecado, né? Deus abomina a mentira e tem como pai da mentira o diabo. E quem mente é como se estivesse do lado dele, né? Está do lado dele, porque quem fala a verdade está com Deus. E quem fala a mentira, como está aqui na nossa lição, e é bíblico, está obedecendo ao diabo. E o ponto C, ele vai falar: a mentira afasta as pessoas de Deus. A mentira é totalmente contrária à natureza santa de Deus. Logo, os que mentem não podem estar na presença de Deus. A mentira afasta as pessoas do Criador e leva elas a não herdarem o céu. Né? E essa é a maior promessa, o desejo que nós temos é de estar com Deus, e você pode refletir com eles. Você serve ao Senhor, você tem o desejo de estar no céu, de conhecer a Jesus, de ter paz na eternidade. E aí você vai falar, né, quando refletir com eles sobre isso, de que para que eles conheçam a Deus, eles precisam obedecer a palavra de Deus e ser verdadeiro, falar a verdade, não mentir. Porque se tenho o desejo de herdar o céu, eu preciso ser verdadeiro, né? Se eu não quero me afastar de Deus, eu preciso falar a verdade. Na nossa lição tem perguntas também, eu acho bastante interessante você, professor, fazer em sala de aula, né, para que reflita do que já foi falado. Para algumas pessoas, mentira é tão natural que elas se acostumam com essa prática e passam a acreditar nas próprias mentiras. Veja como é sério, né? Quando uma coisa se torna constante, né, ela vai fazer parte da nossa natureza. Então não podemos deixar que algo ruim faça parte da nossa natureza e se torne uma constância. O ponto A, ele fala: a mentira se disfarça de verdade. Assim como o diabo se disfarça em anjo de luz, a mentira pode parecer verdade, inclusive para o próprio mentiroso. Entretanto, a mentira não compensa, ela afasta as pessoas e fere um dos princípios do Evangelho, o amor ao próximo. E que Deus pede para que a gente ame como a si mesmo, quem está ao nosso lado. E aí, como falou aqui, a mentira, quando ela se torna uma constância, ela acaba até enganando quem está mentindo também, o mentiroso. E o ponto B, ele vai falar: a mentira afasta as pessoas. Como dei início falando desse segundo tópico, quem descobre que alguém mentiu, que tratou de forma errada com ela, que enganou, ela não vai confiar da mesma forma. Então, não que nossos pré-adolescentes eles possam ter esse incentivo de ser verdadeiro. Então, não minta, para que você não se torne uma pessoa de desconfiança para quem está ao seu lado. O ponto C vai falar: quem mente desrespeita ao seu próximo. Quando alguém mente para o outro, além de não respeitar, está agindo de forma egoísta, pensando somente nele, né?
e terá a mentira, esquecendo do sentimento ruim que pode causar no próximo, né? Ele pega essa mentira, ele mente e não tem empatia nenhuma, né? Ele não se coloca no lugar da outra pessoa, de saber que pode magoar, que pode entristecer. Ele não se preocupa, aquilo já se tornou tão natural que ele faz, que ele mente e nem sente que está fazendo aquilo, nem tem empatia por quem está ao seu lado. No entanto, a Bíblia orienta a amar e ser honesto com o próximo, além de condenar a mentira acerca do outro. Isso se torna uma falsidade e Deus odeia a mentira. E aí, mais uma vez, tem uma pergunta aí que você pode estar interagindo com os seus alunos. E a pergunta: quais são as consequências da mentira? E aí ele pode estar trazendo o que foi tratado nesses tópicos, né? Que afasta as pessoas e um mentiroso perde a confiança de quem está ao seu lado. O terceiro tópico, ele fala: é preciso falar sempre a verdade. Para que haja a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, é necessário falar sempre a verdade. Quando obedecemos a Deus, conhecemos a verdade e somos libertos. A verdade como estilo de vida é o ponto A desse tópico, do nosso terceiro tópico. Quando recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações e efetua uma obra transformadora em nossas vidas. Então, deixamos de lado o nosso velho homem com os seus costumes pecaminosos, nos vestimos de uma nova natureza, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, temos que ser novas pessoas e cumprir o que a Bíblia nos fala. E o ponto B nos fala. E o ponto B vai falar: a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Portanto, abra mão da mentira e obedeça a Deus. Pois aquele que diz conhecer a Deus, mas não obedece, também é considerado mentiroso. A mentira pode aprisionar você, mas a verdade liberta. E a nossa lição traz algo bastante interessante, né? Que é no refletindo. E você pode estar fazendo em sala de aula, divida grupos na sala e peça para que eles tragam personagens da Bíblia que tiveram consequências ruins através do seu pecado. A lição traz o exemplo de Geazi, que era servo de Eliseu. Ele foi, né, ao encontro de Naamã para receber uma recompensa que Eliseu tinha rejeitado. Após a cura do comandante do exército, após a cura de Naamã, ele ofereceu riquezas e Naamã e Eliseu rejeitou, porque aquilo tinha sido obra de Deus, foi Deus que curou ele. E quando Eliseu rejeitou, Geazi foi ao encontro, né, de Naamã para receber essas riquezas. E tentou enganar Eliseu, mas Deus revelou a Eliseu que ele tinha pego. E a consequência de Geazi foi se tornar leproso, né? E não só ele, a descendência dele. Veja como a trajetória de um servo que estava ali ao lado de Eliseu, de um profeta, né, aprendendo. E aí a consequência do seu erro de mentir, de ser ambicioso, foi se tornar leproso. Então fale, reflita com os seus alunos, mais uma vez, de que a mentira, ela traz consequências ruins para a nossa vida. Não é que a gente não vai errar durante a nossa caminhada, a gente erra, né? A gente pode se arrepender, mas não fazer aquilo novamente. Deus conhece o nosso coração, mas não vamos deixar de ter a consequência. Toda escolha tem consequências, né? E consequências boas e consequências ruins. E a mentira, ela traz consequências ruins. Então, reflita com os seus alunos. Outra dinâmica que a lição traz é que você pegue um dos seus alunos, né? Peça para que algum se prontifique de participar da dinâmica e você vai levar um cordão, um barbante e dar 10 voltas desses alunos, mas para que ele seja enrolado, você vai fazer algumas perguntas e vai pedir para que ele fale, que ele minta sobre aquelas perguntas, tipo qual a sua idade, onde você mora, e ele fale lugares de que ele não mora, outra idade, que ele minta. E quando ele for mentindo, você vai enrolando. Umas 10 voltas é o suficiente. E você vai mostrar para os seus alunos que a mentira aprisiona a gente. E você leva uma tesoura e corta todos esses cordões que estão lá enrolados no aluno, corta e vai mostrar a ele de que a verdade liberta, né? E a tesoura neste momento vai ser protagonista, vai falar
vai representar a verdade, né? E você vai mostrar a eles, né? E fazer com que eles pensem sobre isso, de que a mentira aprisiona, mas a verdade liberta. E a conclusão da nossa lição diz: portanto, falar a verdade é um mandamento inegociável. Não abra mão de falar sempre a verdade, pois o cristão é conhecido por seu testemunho de integridade e honestidade. E é isso, professor, que a gente possa mostrar para os nossos alunos a importância de falar a verdade, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer os seus mandamentos. Mentir é abominável aos olhos de Deus. Então, que eles sejam exemplos de pessoas que são honestas, que falam a verdade. Deus abençoe você, professor. E você que assistiu, compartilhe, comente e interaja. Isso é muito importante. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.